Há um óleo que custa apenas $3 em qualquer supermercado nos Estados Unidos que drena o fluido acumulado sob os olhos, firma a pele fina da área sob os olhos e reduz a descoloração escura que faz as bolsas sob os olhos parecerem 2 vezes mais graves. Tudo isso enquanto você dorme. Um frasco trata ambos os olhos todas as noites por 4 a 5 meses. Ele funciona estimulando a drenagem linfática no tecido sob os olhos, fortalecendo as paredes capilares que vazam fluido e pigmento de ferro para a pele circundante e reconstruindo a camada de colágeno que afinou tanto que não consegue mais manter as bolsas de gordura da pálpebra inferior em sua posição anatômica correta. Formuladores de cuidados com a pele coreanos conhecem esse mecanismo há décadas. Dermatologistas suecos o documentaram em ensaios controlados na década de 1990. Um estudo revisado por pares publicado no Journal of Cosmetic Dermatology confirma reduções estatisticamente significativas no inchaço sob os olhos e na intensidade das olheiras após 4 semanas de aplicação tópica. Esse estudo existe em uma revista, revisada por pares agora mesmo, e a indústria de cremes para os olhos, um mercado que vale os 1,2 bilhão em receita anual apenas nos Estados Unidos, nunca o mencionou em um lançamento de produto, uma alegação clínica ou um anúncio para o consumidor. Eles não pararam de recomendar este óleo porque ele falhou. Eles pararam porque funcionou bem demais. Um óleo que custa $3 e elimina permanentemente as bolsas sob os olhos não pode sustentar um creme para os olhos de os $60 que precisa ser substituído a cada 6 semanas. E o que não pode sustentar a recompra não pode sustentar um império da beleza. Esta é a história do tratamento para a área sob os olhos mais barato já documentado e da indústria que rezou para que você nunca encontrasse essa informação. Se essas histórias são importantes para você, inscreva-se e ative o sininho. É aqui que desenterramos o que a indústria da beleza enterrou. A história, na verdade, começa no ano de 1597, quando um fitoterapeuta e médico britânico, chamado John Gerard, estava concluindo a enciclopédia botânica mais abrangente, publicada na língua inglesa até aquele momento. The Herbal or General History of Plants tem mais de 1.400 páginas e documenta as aplicações medicinais de centenas de espécies de plantas observadas em toda a Europa e no mundo conhecido em geral. Na entrada para Sambucos, o sabugueiro, Gerard escreve que o óleo extraído de suas bagas, quando aplicado sob os olhos, extrai o inchaço, clareia a escuridão e refresca o tecido ao redor da órbita do olho. Ele está descrevendo o óleo de semente de sabugueiro prensado a frio das minúsculas sementes dentro das bagas roxas escuras do sabugueiro negro, que crescia selvagem em todas as sebes na Inglaterra, em todas as margens de florestas na Alemanha e em todos os vales de rios na Escandinávia, desde que se tem registro. Gerard não inventou essa aplicação. Ele estava documentando o que os curandeiros rurais ingleses já sabiam há gerações, e os ingleses não foram os primeiros. Hipócrates, o pai da medicina ocidental, escrevendo no século V a.C., referiu-se ao sabugueiro como seu armário de remédios, catalogando suas preparações para inchaço, retenção de líquidos e problemas de pele. No Antigo Egito, preparações de flor de sabugueiro foram documentadas no papiro de Ebers, especificamente para o tratamento de queimaduras e tecidos inflamados. Na Escandinávia, o sabugueiro era considerado tão medicinalmente poderoso que cortar um sabugueiro sem primeiro pedir permissão à árvore era considerado uma maldição. Não superstição, mas uma codificação cultural de quão insubstituível a planta era para a prática médica da comunidade. Na medicina tradicional chinesa, preparações de sabugueiro eram aplicadas topicamente para o que os praticantes descreviam como fluido estagnado sob o olho e fraqueza das paredes dos vasos ao redor da cavidade orbital. 4 tradições médicas, 4 continentes, todos retornando à mesma baga, à mesma semente prensada, ao mesmo resultado sob os olhos. Essa convergência não acontece em torno de plantas que não funcionam. Aqui está exatamente o que acontece sob seus olhos quando este óleo é aplicado. As bolsas sob os olhos se formam através de 3 mecanismos biológicos
sobrepostos, e a indústria da beleza construiu sua categoria de produtos mais lucrativa, sem resolver nenhum deles permanentemente. O primeiro mecanismo é a estagnação linfática. A área sob os olhos contém uma densa rede de capilares linfáticos, responsáveis por drenar o excesso de fluido intersticial do tecido. Quando o fluxo linfático diminui devido à posição de dormir, alergias, envelhecimento ou inflamação crônica, o fluido se acumula no tecido conjuntivo frouxo sob a pálpebra inferior e cria a clássica bolsa inchada visível no espelho todas as manhãs. O segundo mecanismo é a fragilidade capilar. Os minúsculos vasos sanguíneos sob a pele dos olhos estão entre os mais delicados do corpo humano. Quando suas paredes enfraquecem com a idade e o estresse oxidativo, eles vazam hemoglobina para o tecido circundante. Essa hemoglobina se decompõe em hemosiderina, um composto rico em ferro que mancha a pele sob os olhos com uma descoloração marrom-azulada que faz o inchaço parecer uma sombra permanente. O terceiro mecanismo é a depleção de colágeno. A pele sob os olhos é a mais fina do rosto humano, com aproximadamente 0,5 em comparação com 2 mm em outros lugares. À medida que o colágeno diminui com a idade, essa pele já fina torna-se translúcida. A bolsa de gordura subjacente projeta-se para a frente, e o suporte estrutural que deveria manter as pálpebras inferiores lisas e planas entra em colapso total. O óleo de semente de sabugueiro aborda todos os três mecanismos simultaneamente. Ele contém uma concentração de flavonoides, principalmente quercetina, rutina e caempferol, que pesquisadores da Universidade de Bordeaux confirmaram em um estudo de 2004 que fortalecem diretamente as paredes capilares e reduzem a permeabilidade vascular. Paredes capilares mais fortes vazam menos hemoglobina. Menos quebra de hemoglobina significa menos manchas de hemosiderina. A olheira desaparece de dentro para fora. A rutina, em particular, tem sido amplamente estudada por seu efeito no tônus dos vasos linfáticos. Uma revisão de 2018 publicada na Phytotherapy Research documentou a capacidade da rutina de aumentar a contratilidade linfática, a ação de bombeamento que move o fluido estagnado através da rede linfática e para longe das áreas de acúmulo. A melhora do tônus linfático significa que o fluido que se acumula sob os olhos durante a noite é drenado de forma mais eficiente. A bolsa desincha. E o perfil de ácidos graxos do óleo de semente de sabugueiro, rico em ácido linoleico e ácido alfa-linolênico, alimenta diretamente os fibroblastos produtores de colágeno da fina derme sob os olhos, reconstruindo a camada estrutural que mantém as bolsas de gordura em sua posição correta atrás da borda orbital. Três mecanismos, três ações simultâneas, um frasco de Washington 3 Wars. Antes de prosseguir, preciso parar aqui porque o que você acabou de aprender sobre o óleo de semente de sabugueiro é um capítulo de uma história muito maior. Tudo o que as indústrias da beleza, farmacêutica e de cirurgia plástica mantiveram fora de suas mãos faz parte de um arquivo de saúde completo. Isso inclui a sequência de massagem de drenagem linfática sob os olhos, que um estudo de dermatologia coreano de 2020 confirmou reduzir o inchaço matinal em 31% em 4 semanas, usando nada além de 2 dedos e 3 minutos antes de dormir. Inclui o protocolo dietético de ferro e cobre, que aborda a coloração de hemosiderina sistemicamente, de dentro para fora, algo que nenhum produto tópico pode resolver totalmente por conta própria. Também abrange o método de elevação do sono, que reduz o acúmulo de fluidos durante a noite trabalhando com a gravidade, custando exatamente nada para ser implementado. O protocolo completo de aplicação do óleo de semente de sabugueiro envolve quantidades exatas, instruções de camadas para diferentes gravidades de bolsas e um cronograma de progressão documentado para inchaço, olheiras e translucidez da pele. O rastro de dinheiro por trás da supressão é a parte que a indústria da beleza está mais desesperada para manter fora da sua tela. O mercado global de cremes para os olhos foi avaliado em 1,2 bilhão apenas nos Estados Unidos em 2023. A categoria mais ampla de tratamentos para a área sob os olhos, que inclui cremes para os olhos, sérums, adesivos, géis e corretores direcionados,
gera cerca de 4,3 bilhões globalmente a cada ano. O creme para os olhos médio na prateleira de uma loja de departamentos custa entre US 45 e os 21 por um pote de 15 ml. Produto suficiente para 6 a 8 semanas de aplicação 2 vezes ao dia. Então você compra outro pote e outro a cada 6 a 8 semanas pelo resto da sua vida. Esse é o modelo de negócios. Não uma solução, mas um ciclo. Os ingredientes ativos listados nas embalagens dos cremes para os óleos mais caros do mundo parecem uma aula de química projetada para intimidar, em vez de informar. Palmitato de retinila, palmitoil tripeptídeo 5, hialuronato de sódio, niacinamida, cafeína. Esses compostos são reais e alguns funcionam dentro de certas limitações, mas o complexo de flavonoides no óleo de semente de sabugueiro, a quercetina, a rutina e o caemferol, que abordam diretamente a fragilidade capilar e a estagnação linfática, está ausente da lista de ingredientes de todos os cremes para os óleos de mercado de massa vendidos por todos os grandes conglomerados de beleza. Não porque a pesquisa não exista, ela existe no Journal of Dermatology, na Phytotherapy Research e em estudos capilares da Universidade de Bordeaux, publicados há mais de 20 anos. Está ausente porque o óleo de semente de sabugueiro custa R$3 e os R$3 não sustenta um preço de R$120. Você não pode patentear a composição de flavonoides dos sambucos. O sabugueiro tem produzido quercetina e rutina em suas bagas desde antes de John Gerard caminhar pelo interior da Inglaterra, catalogando-o no século XVI. Você não pode criar um ciclo de recompra de assinatura em torno de um único frasco de R$3 que dura 5 meses. Você não pode justificar um balcão de loja de departamentos e uma consultora de beleza de jaleco branco vendendo um sérum de Usana R$90 para uma mulher que já tem a química ativa na seção de hortifruti de seu supermercado por os $3. A indústria de cremes para os olhos não é cara, porque a ciência por trás de uma pele bonita sob os olhos é complicada. É cara porque a ciência simples foi enterrada sob 4 décadas de nomenclatura proprietária, embalagens aspiracionais e uma máquina de marketing que gasta mais em endossos de celebridades do que na química real dentro do pote. Se você chegou até aqui, já sabe mais sobre o tecido sob os olhos do que 99% das consultoras de balcão de beleza que já tentaram lhe vender um creme para os olhos de R$90. Inscreva-se e compartilhe isso com alguém que merece parar de substituir um creme para os olhos a cada 6 semanas por um problema que uma semente prensada já resolveu. Agora, aqui está exatamente o que fazer. Vá a qualquer loja de produtos naturais, mercado de produtos naturais ou varejista online e compre óleo de semente de sabugueiro 100% puro, prensado a frio. O rótulo deve dizer prensado a frio. A extração por calor destrói o conteúdo de flavonoides e ácidos graxos que impulsiona todos os mecanismos pelos quais este óleo funciona. Um frasco de 30 ml custa entre o R$3 e os $7 e contém óleo suficiente para 4 a 5 meses de tratamento noturno sob os olhos. Todas as noites, após limpar o rosto, coloque uma pequena gota de óleo de semente de sabugueiro no dedo anelar, o dedo mais fraco da sua mão, que aplica a menor pressão na pele mais delicada do seu rosto. Usando apenas o dedo anelar, dê leves batidinhas com o óleo ao longo do osso orbital sob cada olho, começando do canto interno perto do nariz e movendo-se para fora em direção à têmpora. Não pressione nem arraste. Dê batidinhas apenas com o toque mais leve possível em pequenos movimentos espaçados em aproximadamente meio centímetro. Esse movimento de batidinhas serve a 2 propósitos. Deposita o óleo uniformemente em toda a zona sob os olhos e estimula manualmente os capilares linfáticos diretamente sob a pele, iniciando o processo de drenagem antes que os próprios mecanismos bioquímicos do óleo assumam o controle durante o sono. Aplique o óleo todas as noites, sem exceção. O efeito de fortalecimento capilar da quercetina e da rutina é cumulativo. Requer exposição diária consistente para reconstruir as paredes dos vasos enfraquecidas ao longo do tempo.
A melhora do tônus linfático documentada na pesquisa da rotina ocorreu ao longo de um mínimo de 4 semanas de aplicação diária. Não avalie os resultados em 1 semana. Avalie em 30 dias, depois em 60 dias, depois em 90. Para bolsas severas sob os olhos com protrusão significativa da bolsa de gordura, combine a aplicação noturna do óleo com uma massagem de drenagem linfática de 2 minutos usando 2 dedos em movimentos lentos para cima, da maçã do rosto em direção à têmpora, imediatamente antes de aplicar o óleo. Isso limpa a via linfática para que o conteúdo de rotina do óleo tenha um sistema de drenagem funcional para aprimorar, em vez de um estagnado para compensar. Uma mulher em meados dos seus 40 anos postou uma comparação de 90 dias em um fórum de beleza natural, após usar óleo de semente de sabugueiro prensado a frio todas as noites. Após anos alternando entre cremes para os olhos de lojas de departamentos, que reduziam o inchaço temporariamente e depois paravam de funcionar completamente. Aos 30 dias, ela notou que o inchaço matinal foi visivelmente reduzido pela metade. Aos 60 dias, a descoloração escura ao longo de seu sulco lacrimal havia clareado visivelmente. Aos 90 dias, ela descreveu sua área sob os olhos como parecendo como era uma década antes. Ela havia gasto os 4,29 no frasco. Seu creme para os olhos anterior custava os 85 US$ e durava 6 semanas. John Gerard documentou o que os curandeiros ingleses já sabiam em 1597. Hipócrates sabia disso 400 anos antes de Gerard nascer. Médicos chineses, curandeiros egípcios e comunidades escandinavas sabiam disso muito antes de qualquer um deles registrar por escrito. O que todos eles sabiam e o que revistas revisadas por pares confirmaram é que a química dentro desta baga fortalece os vasos que vazam, drena o fluido que se acumula e alimenta o tecido que afinou. 3 mecanismos que a indústria de tratamentos para os olhos diz 4,3 bilhões de dólares não aborda com nada. Ela não pode cobrar 90 a cada 6 semanas por isso. Um frasco de us 3 reais que resolve todos os 3 permanentemente não pode coexistir com esse modelo de negócios. Então, eles o enterraram com total silêncio institucional. Nem um único lançamento de produto, nem uma única menção em um balcão de beleza. Apenas um espaço vazio na prateleira onde esse conhecimento deveria estar, preenchido em vez disso com um pote de anovendares que acaba em 6 semanas. O sabugueiro ainda está crescendo. A semente ainda está sendo prensada. O óleo ainda custa são 3 reais e tem esperado que você se lembre de que a resposta sempre foi tão simples. Se esta história mudou a maneira como você olha para os potes caros na sua penteadeira, por favor, inscreva-se e curta este vídeo. Dedicamo-nos a descobrir a história e a ciência que a indústria tentou manter escondidas. Vamos cultivar um futuro mais informado juntos. O próximo arquivo de segredos será aberto em breve.